Para ter uma curiosidade interessante, pinça bipolar. Que é... Ela usa corrente de corte. Internamente isso, tá? Tá. A parte Ela técnica. não usa, ela não usa coagulação. coagulação. Ah, é só coagula, mas ela usa porque a dispersão térmica é muito pequena. Liga-Shure. A selagem de vaso. Usa também a mesma coisa. É uma corrente de corte, é uma corrente modulada e super controlada. Tá? A maior diferença, aproveitando aqui, né, o Liga-Shure, né, a selagem de vaso, a diferença disso aqui para esse, as duas são bipolares. Isso aqui, ela tem que fazer o contato aqui na ponta. A diferença é que essa aqui tem pressão mecânica. Ah, tá. Você aperta o tecido. Uhum. E essa aqui não, essa aqui é só o contatinho ali. Tal. A pressão mecânica vai fazer com que você tire o líquido que tem naquela região. O tecido que você quer selar. Aí você trabalha em cima do colágeno da elastina que tem ali. Aí aquilo ali você derrete, aquilo ali vira um selo, parece um plástico mesmo. Já fica igual um plástico ali no local. Né? Se tiver água... E ele já faz uma leitura de quanto precisa, né? E por que ele faz isso? Ele apita. Por que ele faz isso? Que normalmente você vai imaginar o seguinte: como é que surgiu a história da selagem de vaso? É que antigamente eu tinha, por exemplo, lá, um tecido, um vaso ali dentro, e como é que eu vou seccionar esse vaso com segurança? Que é um vaso calibroso, né? Eu tenho que ir lá abrir, esqueletonizar ele, aí vou lá, eu corto, uso o meio que eu quiser, um clipe ou qualquer coisa. Agora, com a videolaparoscopia, você não tinha mais como fazer isso. Eu tenho que pegar e cortar com tudo. E como é que eu vou cortar sem saber se eu fiz isso aí? Se o meu clipe aqui pegou... Por exemplo, eu não estou vendo o vaso aqui embaixo. Para isso que surgiu essa questão da leitura de impedância. Então, você tem... Fio grande aqui. E aí... Aí você tem a pinça, ela faz uma pressão mecânica. Então, já tirou o líquido que tinha ali embaixo. Aí eu aciono ela, a corrente vai passar e ele tem que identificar a impedância que ficou. Então, o equipamento tem um algoritmo que vai lendo essa impedância. Ele sabe que na impedância X é o ponto certo que está a selagem. Então, ele vai... Porque a lâmina já está aqui, ó. Ele te avisa. Ele te avisa. Se ele não avisar, não corte, porque a chance de você cortar... A lâmina é você que aperta para cortar. É. E na videolaparoscopia isso não é um mimo, tá? Na videolaparoscopia, isso não é um mimo, não é... Não é exagero. Agora, você imagina... Lembra lá no começo, você perguntou a diferença por que a ultrassônica, uma é mais rápida que a outra? Porque você imagina, na pinça ultrassônica, ela não tem a ação de selagem. A função da pinça ultrassônica não é especificamente para selar vaso. Na verdade, é para chama de tesoura ultrassônica, né? Ela até fala que sela vaso, tal, tudo bem. Tem uma empresa que fala sela vaso até 5 milímetros, até 3, até 4. Mas a função dela não é selar vaso. A função dela é de secar, é secção rápida. Que você vai tesourinha. Aqui faz a mesma coisa. Só que olha só o tempo. Fechei, apertei, aí eu vou lá, corta. Aí eu vou... Então, normalmente, uma cirurgia endoscópica, o cirurgião pede os dois? Então, endometriose. Agora deixa eu entrar nessa parte. Pode à vontade. Dá licença. Tem médicos que são de escolas de ultrassônica, que ele sempre... Faz tudo com ultrassom. Na verdade, ele vai entrar com uma pinça de ultrassônica avançada, né? E vai entrar com uma pinça bipolar convencional do lado, porque quando tiver algum sangramentozinho, ele vai lá com a bipolar convencional. Tá, não é seladora. Não é a seladora. Bipolar clássica. É clássica. Tá, e vai dar vai coagular. Monopolar não usa dentro da cavidade. Usa para por exemplo, tem muito cirurgião que para fazer o hook uma coisa ali, ou você bota na própria pinça na tesourinha ou na Maryland ali para poder fazer isso é gato, né? Coisa de não, até que usa, não é assim totalmente, que a pinça tem até a entrada para isso, né? Mas assim, para coisas mais avançadas ele vai dever, né? Não vai. Agora, não vai pelo outro lado, o cara que é da escola da bipolar, é muito difícil ele trabalhar com essa. Com essa aqui. Porque ele faz tudo com a bipolar. E depois que foi desenvolvida a bipolar com essa ponta Maryland, que ele tem um pouco mais de fineza, né, de delicadeza ali na ponta. Ele consegue fazer a dissecção. Ele consegue fazer uma dissecção ali daquela... Com a pontinha da pinça.
e de acordo com que vai sangrando... E o custo dessa, obviamente, é maior que... Não, parecido. Não, preço. É questão de, por exemplo, tudo que essa pinça faz, essa faz. Agora, essa aqui não faz tudo que essa faz. Entendeu? Aí, só que ela é mais lenta. É mais lenta por causa disso, porque o timing dela é diferente, né? Vai e tal, mas depois... Tá configurado para usar... Não. O aparelho, o console, para produzir é diferente. Especializado. Esse não aqui é um bisturi processado. Próprio para isso. Na verdade, todos eles são microprocessados. Né? A diferença é que o equipamento que usa a selagem de vaso, ele tem um software diferenciado para isso. Então, são bisturistas, não chama nem mais de bisturi, chama de plataforma. Tem várias empresas, né? É plataforma, e ela tem que ter uma entrada específica para, por exemplo... Essa daqui é o quê? Covid? Esse é da Covid, esse aí. Covid. Né? Tem várias marcas, né? E assim, ele tem que ter uma entrada específica e normalmente a pinça tem que ser compatível. Esse tem entrada. Não entendeu? Tem... uma pinça como, por exemplo, essa pinça aqui é uma pinça bipolar que eu fui ali numa loja e comprei. Pinça bipolar, posso comprar de N fabricantes. Cabem vários. Pinça bipolar, normal, isso aqui é tranquilo. Você só vai ela agora. Tem uma especificação liga a de leitura. Não, exatamente. É justamente que ela tem que indicar a hora que tem que parar. Você imagine que você está seccionando ali um vaso que até 7 milímetros. É um vaso bem calibroso. Tem que ter certeza. Tem que ter certeza e você não está vendo. Você lembra do exemplo que eu fiz? Eu tô com meu vaso de 7 milímetros aqui dentro de uma área ali que eu não tô vendo. Então você tem que garantir. Quem que tem que garantir isso? É o equipamento. Então por isso que ele tem que ser especializado. Ele tem que indicar para você. Ele tirou da tua mão aquela... Não, foi bem, o clipe tá bem... Não, ele vai te dizer, pode cortar porque eu garanto. Porque ele vai criar um selo que vai ter que aguentar a pressão ali sistólica do paciente. Ele acaba com o lumen, né? Totalmente, né? Totalmente. Ele descaracteriza o lumen. Ele descaracteriza. Ele cria ali uma região de... Ele cria um emaranhado. Ele cria um emaranhado de tecido ali que é um selo mesmo. Literalmente um selo. Eu tive a oportunidade de ver em umas 2 cirurgias só. Essa aqui, por exemplo, se eu pego um vaso com essa aqui, corto, olhando de uma forma, né, Cláudio, você até me corrija se eu estiver errado, mas se eu olhar de uma forma grosseira, microscopicamente, assim, olhando, eu ainda vou ter alguma coisa de lumen dentro daquele vaso. Agora, aquela ali, não. Aquela ali foi como o Cláudio falou. Quando eu travo a pinça, e ele deu autorização para cortar, já tá... Essa aqui a gente chama o seguinte, ele cria um trombo proximal. Essa aqui cria um selo. Exatamente isso. É um trombo ali que vai tamponar aquela região, né? E agora essa aqui não, essa aqui ela descaracteriza. Inclusive tem cirurgiões até de coagulação. que ele Vocês já ouviram falar? Depois o ultrassônico. Só aqui uma nótula histórica. Peraí, deixa eu só lhe falar. Tem médicos que operam muito com essa pinça aqui usando clipe, né, Cláudio? Que ele vai lá, clipa o vaso de um lado, clipa o vaso com o outro. Hoje se utiliza muitos clipes de polímero, né? Que a gente tem no mercado aí. O cara clipa de um lado, clipa do outro, vai lá no meio. Exatamente. E corta com a tesoura ultrassônica. É que é muito rápido. O Ligachu, para quem opera... Ele demora, mas dá uma praticidade. Mas assim, vocês já ouviram falar em pinça de demora? Olha só, pinça de demora. Você falou em trombo. Os cirurgiões antigos, eu vi isso acontecer lá no Moncourt Filho, de Gada Rosa Ribeiro. Paciente sangrando, uma cirurgia grande, era um overtime, ele fazia muito bem essa cirurgia. E sangrando profundo, cavidade, né, sem identificação do vaso, provavelmente o vaso calibroso, ele conseguiu dar uma pinçada mágica, parou. Porque aquilo vocês já viram, né? Enche, o aspirador enche e todo mundo fica em todo mundo fica em pânico. Enquanto não acabar o sangramento... O cara bota a pinça, parou. Expirou, parou. Fecha com a pinça. Pinça de demora. Caramba. Mas você deixa a pinça para fora. Ela fica lá dentro, fecha o paciente. Ok? Dia seguinte... Quanto tempo demora para você selar um vaso? 24 horas você sela um vaso. Calibroso. 7, 8 milímetros. Se ele tiver pinçado. Pinça de demora. Prepara a ala para tirar a pinça sem reabrir o doente. Sem reabrir o doente?
Aí é um risco. Ainda bem que era antigamente, né? É assim. Você confiava que deu certo. Nossa. Mas é a época do Povidini, né? Do Alfeodato. Era cirurgiões gerais, eles faziam isso. Botava a pinça, geralmente a selação natural. Segunda para dar uma garantida. Fica aquela pinçona para fora, fecha a pinça. 24 horas depois, bota o paciente preparado para tirar a pinça. Para tirar a pinça, só para retirar a pinça. Selou naturalmente. Mas você fica em observação, né? O paciente já previamente sedado e tal, para ver se você vai precisar abrir. Que loucura. Estratégia, mas isso a gente está falando de coisas de 60 anos atrás. Né? Hoje você tem um ligachu. Mais uma curiosidade. Sabe o que é isso? Isso é um bicho. Não, parece uma caneta. Ela tem uma entradinha para um gás. Eu não vou conseguir demonstrar ela aqui, mas mas é muito interessante mostrar. Mas é para você. Ela funciona com argônio. Gás de argônio. Gás de argônio. Lembra que eu falei, eu dei uma pincelada no argônio no outro episódio que a gente fez? É justamente isso. E o que tem de interessante? Você está rindo, deve ser uma coisa muito legal. É bem legal, porque a gente está falando aqui de tornar superficial a hemostasia, né? Como que veio o argônio? O argônio torna mais superficial ainda, né? E você torna o tecido ele fica maleável. Né? É muito utilizado, né? Muito utilizado, por exemplo, em procedimentos em alça intestinal. Por isso que o endoscopista conhece bem isso aqui. Né? O que você faz? É uma caneta normal como outra, que ela tem corte e coagulação, e tem uma saída que ela faz uma junção da corrente elétrica de spray, né? Que tem aquela faísca que já é superficial, que já é bem... o spray fica espalhado. Aí ele joga por cima daquele spray ali, ele joga um gás argônio. Então dá uma flambada. Não, é diferente. Diferente? O gás argônio interagindo com a faísca, ele cria um plasma. Só que é um plasma baseado em argônio. Porque toda vez que você usa um equipamento, que você vê aquele... O que é um plasma? É igual uma cola? Não, o plasma é vamos dizer, é um estado, por exemplo, você tem o fogo é um plasma, é um estado da matéria entre gasoso, mas não se encosta. Você não precisa encostar, ele cria uma faísca bem mais aquela eu digo que radiofrequência lá da Tony Derby tem o jato de plasma, que é um negócio. Então ele vai... o que o plasma faz? O que o gás faz? O argônio faz? Normalmente, quando você aciona a caneta, que você vê aquele fogo não é meio amarelado, é porque ele está interagindo a corrente elétrica com o ar que está aqui na sala. Né? Então ele vai criar, o O2 está alimentando aquilo ali e vai criar uma faísca muito quente. E meio desorganizado, né? E meio desorganizado. O gás argônio, quando você passa uma faísca por dentro do gás, ele vai acender aquele plasma. Né? Vai ficar uma luz mais azulada, ele vai diminuir a temperatura, porque não é flambada, porque ele diminui a temperatura e fica aquela faísca mais uniforme. Aí você fica mais superficial ainda. Por exemplo, como eu voltei lá na hepatectomia, você quer bem... É usado. Seria ideal. Exatamente. E o pessoal até... Em pele, pode ser usado? Pode. Tem gente que usa em condiloma. Ele é Quer bem dizer, superficial. o efeito desse bisturi, ele, numa lesão verrucosa, por exemplo, na pele, é como se estivesse vaporizando. Só que ele é mais frio, cara. O que vai acontecer? O problema todo de você aquecer muito a pele, o que é? É você estimular... Você estimular a produção de colágeno. Então tem menos cicatriz. Exatamente. Quando você tem o aquecimento do tecido da pele, você estimula a produção de colágeno. Por isso tem a cicatriz, pode dar queloide e tudo mais. Certo. Se você, por isso que normalmente você não usa o bisturi na pele, você abre... É isso que eu ia te perguntar. Você é um entendido de pele também, né? Porque energia, bisturi, entende de pele, entende de vaso, fígado. Eu posso com um bisturi direto na pele? Então, eu tenho alguma programação? Esse é o grande problema, é esse. Programação tem, né? Para fazer o corte da pele, você tem consciência que você vai usar baixa potência, você tem que usar uma ponta muito delgada. Por exemplo, essa ponta delgada que eu falo é muito fininha. Aquela ponta agulha. Aquela ponta é própria para isso. Tem ponta especializada para isso, inclusive. O pessoal da plástica usa muito. Entendeu? Agora, o grande problema é esse. Tem que ter consciência que se você não pode aquecer muito, que senão você vai estimular colágeno e você vai ter uma cicatriz.
Então, se você usar com todo cuidado, usar aquela ponta delgada muito fininha, que tem ponta para isso, inclusive, aí ela tem que ser uma ponta diferente, que essa ponta aqui, ó. Cadê a caneta? Essa é metal. Essa é metal. Né? Ela tem que ser o quê? Ela tem que ser ela vai concentrar muito corrente elétrica. Então, se você botar esse metal, ele vai entortar. Ele vai esquentar e vai entortar. Você tem que usar uma ponta diferente, que é chamada ponta de tungstênio. É um material diferente. Entendeu? Mas você vai concentrar, você não vai ter muita dispersão, você não vai aquecer muito o tecido. E vai conseguir cortar a pele. Vai conseguir cortar a pele. Aí você tem que ter todo um preparo para isso. Entendeu? Por isso que não se usa bisturi na pele, porque você não pode aquecer. Antes de sair do argônio, o Cláudio falou aqui uma coisa sobre o argônio, né? E o argônio a gente utilizava muito antes do laser para foco de endometriose no diafragma. Que você conseguia muito fazer uma coisa superficial, sem perfurar o diafragma. Ah, muito bom. Entendeu? E aí Hoje vocês estão comercializando o argônio? Não, o laser. Hoje é o laser. O laser, na verdade, o laser ele veio meio que substituindo o argônio, trazendo algumas funções a mais. Laser que a gente... Não, mas é o laser que ele está falando. É diodo? É, diodo. Eles comercializam para endoscopia. Não, a gente tem para endoscopia, tem para cirurgia ginecológica, que a gente usa muito para videolaparoscopia. Muitas cirurgias em vídeo, né? Isso aí. Porque deve ser uma ponteira muito específica para entrar dentro do trocado. Na verdade, é direto a fibra. A fibra. Ah, então porque é diodo. É, isso aí. Né? A gente tem a fibra do laser, junto com o equipamento que a gente leva no dia da cirurgia. E, lógico, para videolaparoscopia a gente tem uma cânula, né? Até para você ter destreza para mexer essa fibra dentro da cavidade e direcionar a luz onde você quer ter aquele efeito clínico. E o laser, ele não tem... Ele é pontual, né? Ele esfria imediatamente quando você desliga. Desligou, não ele tem já o problema não tá mais de encostar. Né? Não dissipa, não tem passagem de corrente mas nenhuma. Mas é muito interessante a questão do laser, né? Porque dependendo do tipo de cor, tem um monte de especificação, né? O laser, o segredo do laser é que ele vai atuar numa camada superficial ou ele vai ultrapassar a camada superficial. O cromófilo, depende do cromo. Exatamente. Depende da cor. É muito interessante isso. Ele é ótico, né? Aí a gente já está saindo da eletricidade. Já está saindo da eletricidade. Mas que você também sabe. Bem menos. Eu precisaria me preparar um pouquinho para fazer. Mas eu trabalho muito com isso. Porque provavelmente... Eu não acho que seja evolução. Eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Se você consegue dominar o laser, o uso do laser para determinadas coisas, o uso do... Eu acho fantástico. Bisturi está aí, eu acho muito difícil você ter... Energia elétrica porque, exatamente, ele é eficiente. Ele é eficiente para o que faz, ele é um equipamento que é simples de utilizar. Como eu falei, custo dele, né? Custo você dele. falar em laser, você está falando em... você tem um consumo daqueles elementos que, né, seja do CO2, do diodo, que gastam, né, que vai gastar isso aqui. E é muito específico. Por exemplo, isso aqui você vai usar para N tipo de cirurgia. O laser você tem, esse aqui não pode para isso, pode para isso, não pode para aquele, não pode. É muito específico. Que vai depender da cor das coisas. Exatamente. Exatamente.